mas nem sempre a gente consegue encontrar os dados nos estudos incluídos. Às vezes a gente não consegue encontrar. O que a gente deve fazer então? A primeira opção é entrar em contato com os autores. Pode ser por e-mail, às vezes pelo ResearchGate, ou podem procurar também o contato de outro autor diferente do autor correspondente. Às vezes a gente pode procurar outros artigos daquele grupo, de alguns dos autores, e tentar o contato com outro autor. Já vi algumas pessoas também entrarem em contato via redes sociais. O melhor é entrar por um meio oficial, como o e-mail ali do autor correspondente. Mas às vezes, alguns estudos mais antigos, o e-mail pode estar desatualizado ou não consegue o contato dessa forma, daí pode-se tentar alternativas aí. Outra forma também é imputar dados. Existem formas de imputar dados para não remover aquele estudo da meta-análise. Eu usualmente não gosto de imputar dados, parece que a gente está inventando um dado para colocar ali. Se não quer imputar esses dados, deixa esse estudo na análise qualitativa, mas não na quantitativa, ou exclui aquele estudo se não tem os dados disponíveis. Mas sempre procure encontrar esses dados, nem que seja com o autor correspondente antes. Em alguns estudos eu não tenho também o desvio padrão, mas eu tenho a amplitude, como nesses dois exemplos que eu tô colocando aí para vocês, em que eu tenho ali, ó, a média em milímetros e eu tenho a amplitude. No primeiro exemplo tá de 19 a 40, no de baixo tá de 31 a 55, enfim. A mesma coisa no exemplo da direita ali, que ele informa no texto que a média foi de 16 milímetros e variou aí de 0 a 69, no outro de 21 e variou de 0 a 73. O que vocês podem fazer quando vocês têm a amplitude e não o desvio padrão, que é o dado que precisa lá no software? Vocês podem pegar esse dado da amplitude, o maior valor menos o menor, no caso ali do primeiro 40 menos 19, e dividir por 4. Vai dar um resultado aproximado de quanto seria o desvio padrão. Aí tem um dos artigos que mostra como vocês podem fazer isso. Existem variações, quando tiver um N maior, poderia se dividir por 6, enfim. Mas de maneira geral, dividido por 4, vocês conseguem uma estimativa boa do desvio padrão se tiverem a amplitude. E se eu tiver o erro padrão, ao invés de ter o desvio padrão, o que pode ser feito? O erro padrão é o desvio padrão dividida pela raiz quadrada do tamanho amostral. Então, tendo os dados do erro padrão e tendo os dados do tamanho da amostra, vocês conseguem descobrir o desvio padrão para conseguir analisar no HAVMAIN depois. Às vezes, vocês podem ter também só o intervalo de confiança. Então, como é que vocês vão fazer? Aqui tem duas possibilidades para amostras grandes ou amostras pequenas. Se forem amostras grandes, com mais de 100 participantes por grupo, de preferência, quando o intervalo de confiança é de 95%, o tamanho do intervalo de confiança, vai pegar aquele limite superior menos o inferior, deve ser dividido por 3,96 e multiplicado pela raiz quadrada do tamanho da amostra em um dado grupo. Já se esse intervalo de confiança for de 90% ou 99%, a gente vai dividir esse tamanho do intervalo de confiança por 3,29 e 5,15 respectivamente, e multiplicar pela raiz quadrada do tamanho amostral em um dado grupo. Lembrando que esses valores vocês não precisam saber de cabeça, quando precisar é só dar uma olhada aqui no vídeo que vocês vão ter os valores para fazer as conversões que vocês precisam. Quando tem amostras pequenas, menos de 60 participantes por grupo, esses valores eles devem ser substituídos por valores advindos da distribuição de T com grau de liberdade igual ao tamanho da amostra menos 1. Aqui tem uma formulazinha do Excel que talvez ajude vocês, onde o X ali é o tamanho da amostra do grupo, que é o dado que vocês precisam ter para descobrir esse desvio padrão. O valor obtido multiplicado por 2 deve substituir aí os valores apresentados anteriormente. Para facilitar a vida de vocês, já existem algumas formas no Excel prontas, eu vou deixar aqui no link do vídeo, em que é só substituir esses campos em amarelo e já dá automaticamente a medida que vocês precisam. Às vezes também, no dado do estudo primário, vocês têm a mediana e o intervalo interquartil, que é isso que aparece também nesses gráficos de box plot, em que aquela linha central dentro do retângulo a gente tem a mediana e vai ter o primeiro e o terceiro quartil. Também nesse gráfico mostra o mínimo e o máximo. Às vezes não está em gráfico, às vezes está o próprio dado ali com a mediana e o intervalo interquartil. Como é que vocês podem fazer para transformar essa mediana em média e o intervalo interquartil em desvio padrão, que é o dado que o software precisa? Se os dados possuírem uma distribuição normal, vocês podem simplesmente usar a mediana como média. E o tamanho do intervalo interquartil
é aproximadamente 1,35 do desvio padrão. Então é só fazer essas conversões que vocês já vão ter aproximadamente a medida do desvio padrão, sendo possível assim incluir esses dados na análise. Às vezes não tem dados mesmo, vocês não conseguem encontrar os dados de média, desvio padrão, N. Geralmente o que vocês mais têm dificuldade de encontrar é o do desvio padrão. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem excluir esse estudo da análise, ou tentar conseguir esses dados com os autores, ou ainda outra possibilidade é imputar os dados. Como que vocês imputariam esses dados? Vocês podem simplesmente empregar o desvio padrão de um outro estudo, ou uma outra forma que eu gosto mais é analisar o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? Aqui tem um exemplo. Quando vocês olharem os dados dos outros estudos, vocês percebem aí que o mais comum é que o desvio padrão seja em torno da metade da média. Então vocês podem utilizar esse mesmo parâmetro para imputar o dado do desvio padrão de uma média que vocês já têm. Claro que isso vai depender dos outros estudos. Se vocês perceberem que nos outros estudos o desvio padrão geralmente está em torno de 1/3 da média, imputem dessa forma no desvio padrão do estudo incluído. Um cuidado que tem que ter é fazer uma análise de sensibilidade depois, verificar o quanto da estatística é sensível a essa imputação. Depois eu vou mostrar como que vocês fazem isso, mas é bem fácil. Vocês podem tirar os estudos que tiveram dados imputados na análise e verificar se vai alterar ou não os resultados da meta-análise de vocês.